Olá pessoal, bem-vindos ao minicurso do XML, disponibilizado pela Enquad, ensino de qualidade à distância. Conheça nosso website www.enquad.com.br e lá conheça outros minicursos gratuitos. Bom, o que é XML? XML é uma linguagem de marcação extensível. Então ela permite que você organize os dados de uma forma estruturada. Extensível porque ele permite a criação de infinitas tags. Então vocês definem as tags que vocês querem, como querem, dão nome que querem para elas, e de forma que seja melhor de você organizar a sua estrutura de dados. Ele é portável, não depende de plataforma, nem de hardware ou de software. Então ele pode rodar na web, pode rodar no Mac, pode rodar em qualquer outro PC. Para todo o XML, ele tem que iniciar com uma tag obrigatória, introdutória, que a gente chama, que é a versão do XML. Então definimos XML version e a versão que vocês vão trabalhar. Bom, as vantagens do XML: ele é baseado em texto e não é binário, então qualquer editor de texto pode abrir e visualizar seu conteúdo. Ao contrário do binário, que o binário exigiria um programa específico para conhecer aquele formato. O XML suporta Unicode, então todos os idiomas são suportados. Ele pode representar estruturas de dados como listas, registros, árvores, entre outros. Muitos editores provêm de recursos automáticos de destaque, então eles permitem visualizar cores diferentes para as tags, atributos e conteúdos. Toda informação nesses editores também muitas vezes pode ser ter uma hierarquia, e esses softwares permitem essa visualização da hierarquia através do recurso de folding. Qual a desvantagem dele? Ele é lento porque tem uma grande quantidade de informação repetida, e pelo volume de dados ser muito grande, normalmente tem arquivos pequenos, mas à medida que os dados vão sendo inseridos numa base XML, torna-se difícil de ler o arquivo, de ser editável. Bom, regras para uma boa formatação de um arquivo XML. Todo XML, além da tag introdutória, aquela tag obrigatória da versão, é interessante que tenha também uma tag raiz, onde todos os elementos vão ficar armazenados. Seria o pai de todos os elementos. O XML é case sensitive, então existe diferença entre letras minúsculas e maiúsculas. Tomem cuidado com camel cases, que são aquelas frases com letras misturadas de maiúsculo e minúsculo. Tem diferença. Todo XML deve ser iniciado e fechado. Ele sempre fecha com uma barra. Os comentários são iguais ao do HTML. Bom, agora vamos na parte prática. A gente vai esclarecer algumas dúvidas que vocês podem ter. Esse é um arquivo XML básico, só tem aqui a tag introdutória. Estou usando o NetBeans para criar esse arquivo. Escolhi o NetBeans porque ele permite diferenciar as cores diferentes, valores. Aqui à esquerda, à medida que eu vou criando o arquivo, ele vai aparecendo a estrutura, ok? Então temos a tag introdutória, temos aqui um comentário, né? Comentário igual ao HTML, como eu falei para vocês. Todos esses dados aqui vai ser ignorado. Então aqui eu posso colocar o documento, data de criação, o autor, o que é esse arquivo. Bom, e aqui vamos começar nosso arquivo XML. O XML, ele armazena dados. Então temos que ter um problema real para poder armazenar a informação e saber quais tipos de informação nós vamos lidar. Lembre-se que as tags são definidas por nós criamos as tags. E uma boa prática é criar uma tag raiz para todo documento. Então vamos criar a tag raiz, né? E fecha automaticamente aqui, ó, pelo NetBeans, né? Com barra raiz. Então iniciamos a tag e a tag finaliza, ok? Aí digamos que estejamos fazendo um controle de clientes. Então podemos criar uma tag cliente e dentro dessa tag cliente colocar seus atributos do cliente. O nome do cliente, José da Silva, a data de nascimento dele,
3 do 2 e tem 1, por exemplo. Aí vocês podem colocar vários dados. Pode colocar país, estado, cidade, endereço, qualquer tipo de informação que vocês queiram, ok? O nome da tag vocês definem, tá? Digamos que esse cliente, vamos fazer uma hierarquia agora, tenha dependentes. Então ele tem vários filhos e nós queremos ter esse controle desses filhos, dependentes. Então aqui vai ter, dentro de dependentes no plural, vamos colocar uma lista de dependentes, tá? Então essa lista, né, para cada elemento, para cada dependente, terá a tag dependente. Então, se for dependente, sabemos que é um subitem dos dependentes daquele cliente. Então podemos colocar aqui dependente, né, colocar o nome do dependente, Maria, por exemplo, ok? Mas poderíamos ver isso de outra forma. Primeiro vamos ver como ficou. Olha só, no canto esquerdo aparece a raiz, né, que é a tag principal. Depois nós temos o cliente, certo? Que cliente que é? Bom, ele tem alguns atributos: nome, José, data de nascimento, e tem dependentes. Percebam que tem mais um maisinho aqui, ó, significando que tem outros elementos aqui dentro. No caso, só tem um dependente, Maria. Vamos criar mais um dependente, Maria e João. Perceba à esquerda que apareceu mais um item dependente, e aqui está, dependente Maria, dependente João. Ao invés de a gente utilizar tag e valor, como está aqui, essa é tag, esse é o valor, podíamos ter feito de forma diferente. Podíamos usar atributos. Então, vamos alterar esse dependente para trabalhar com atributos ao invés de valores. No final dá na mesma, é só a forma de nos organizarmos. Então vou colocar aqui dependente, vou apagar aqui embaixo então, nome, que é meu atributo, igual a Maria. E eu tenho que fechar em algum lugar, ó. Percebam que está vermelho porque a tag não foi fechada. Então eu vou colocar uma barra indicando o fim da tag. E aqui embaixo eu vou colocar no mesmo formato, dependente, nome igual João. Ok? Então é uma outra forma de nós organizarmos, né? Colocamos aqui dependentes, nome Maria, outro João. Então aqui ao lado percebemos que a informação se manteve a mesma. Nós temos os mesmos dados, né? Dependentes e o nome deles, mas organizamos de uma forma diferente. Então podíamos colocar aqui outros elementos aqui, sexo igual a feminino, sexo igual a masculino para o João, tudo em formas de atributos, ok? Mas também poderíamos colocar outras coisas aqui. Podemos transformar aqui, ó, fechar dessa outra forma, dependente, tá? E colocar um valor aqui para dependente, tá? Vai ficar tudo a critério de vocês na organização dos arquivos, tá? Então temos um cliente, vamos criar mais um cliente. Em vez de José da Silva, vamos colocar aqui Pedro Ferreira, ok? Data de nascimento 15 de junho de 79. E ele vai ter só um dependente, que é o Carlos, ok? Então olha só, abriu mais um item de cliente. Então temos dois clientes nesse arquivo XML. Um deles é o José da Silva, o outro é o Pedro Ferreira. Um tem dois dependentes, podíamos dizer dois filhos, e no caso o Pedro só tem um, que é o Carlos, ok? Aqui podemos também colocar atributos em qualquer uma dessas tags aqui. Podemos colocar aqui, ó, para diferenciar o código desse cliente desse outro. Assim, quando lemos através de um parser, normalmente uma linguagem vai usar um parser, né, que vai traduzir esses elementos aqui, né? Existem bibliotecas prontas que fazem isso, tá? A gente pode ir verificando pelo código. Então, se o código, digamos que a gente queira pesquisar o código 2, a gente verifica esse é 2? Não. Então, ao invés de ler todos os outros dados aqui, eu passo para o próximo item da lista, tá? Então, esse é o nosso primeiro exemplo aí de um arquivo XML. Espero que tenham gostado do curso.
Não esqueça de visitar nosso website www.enquad.com.br. Até mais, gente.